Essa é Cuba, um paraíso tropical que já foi uma das colônias mais ricas das Américas e que tinha tudo para ser um país próspero e livre nos dias de hoje. No entanto, em 2021, mais uma vez, os cubanos saíram às ruas para lutar pela reconquista de um direito natural que jamais deveriam ter perdido: a liberdade. Mas nesse vídeo, como nos outros, eu não vou apenas falar sobre a crise que Cuba vive atualmente. Vamos olhar para a história recente do país para tentar entender por que Cuba tomou esse rumo. Será que é porque o socialismo de verdade ainda não foi implementado? Ou é culpa do embargo norte-americano? É verdade que Cuba quase foi palco do início de uma terceira guerra mundial? É verdade que o Brasil ajudou a financiar obras em Cuba? E que papo é esse que um porteiro em Cuba ganha mais que um médico? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella. Aqui eu tenho mais vídeos sobre diferentes países da América Latina e do mundo. E para você que quer se tornar um brasileiro sem fronteiras e diversificar seu patrimônio, investindo em diferentes países, pagando menos impostos legalmente, dê uma olhada no nosso site brasileirosemfronteiras.com.br. Mais detalhes no final do vídeo. Cuba é a maior ilha do Caribe e faz divisão entre o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. Porém, o país Cuba não se resume à ilha de Cuba, como a maioria dos países insulares. Cuba é um arquipélago com mais de 4.000 ilhas, divididas entre 4 cadeias de ilhas. Cuba é um pouco maior que o estado de Pernambuco e com uma população levemente maior, com pouco mais de 11 milhões de habitantes. A capital do país, Havana, fica no norte da ilha e é a maior cidade do país, seguida de Camagüey no centro e Santiago de Cuba ao sul. Coincidentemente, o país também possui 3 cadeias montanhosas, geograficamente localizadas próximas das maiores cidades. É no sul do país que estão concentradas as maiores plantações de tabaco, utilizado para a produção dos famosos charutos cubanos. E falando em cubanos, as estatísticas oficiais do governo de Cuba indicam que a população é composta de 63% brancos, 27% pardos e 9% negros, e 1% asiáticos. Porém, aqui já temos o primeiro problema de Cuba. Por se tratar de uma ditadura, os números que temos do país devem sempre ser levados com alguma desconfiança. Esse dado sobre as etnias de Cuba é claramente duvidoso, tanto que Cuba sozinha recebeu o dobro de escravos africanos do que os Estados Unidos. E estudos demonstram que descendentes africanos devem compor de 30% a 60% da população total da ilha. Esses escravos foram levados para o país como mão de obra para o cultivo de tabaco e de cana-de-açúcar, que eram as maiores fontes de renda do país. Porém, atualmente a agricultura não chega a representar 10% do PIB do país. O trabalho que realmente tem sido fonte de renda atualmente é o turismo. Porém, por causa da pandemia, esse ramo econômico foi severamente impactado, fazendo com que o turismo, que vinha crescendo, não conseguisse alcançar a principal fonte de renda da ilha, o dinheiro enviado por cubanos fora do país. Todos os anos, cerca de 2 bilhões de dólares são enviados por cubanos que moram nos Estados Unidos para seus parentes que ainda vivem em Cuba. Não é que cubanos fora do país sejam tão ricos a ponto de fazerem diferença na economia cubana, mas a situação econômica do país é tão precária que meras transferências bancárias fazem toda a diferença. Mas como Cuba chegou nessa situação? De forma bem resumida, Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo e se tornou colônia da Espanha. E aqui eu digo descoberta entre aspas, pois claro, os nativos taínos já viviam aqui há muito tempo antes de Colombo chegar. Durante o período colonial, Cuba era uma das, se não a colônia mais rica das Américas, muito graças à sua produção agrícola. Porém, com o advento da Revolução Industrial, os Estados Unidos rapidamente se tornaram a maior potência do continente. Quando Cuba se tornou independente, com a ajuda do governo americano, passou a comercializar com os Estados Unidos, o que levou à criação de várias empresas americanas em solo cubano. Graças a essa liberdade econômica, a qualidade de vida dos cubanos cresceu a ponto de se igualar com a dos americanos. Dentre os ramos com maior crescimento estava o turismo. A ilha havia se tornado um dos destinos favoritos dos americanos, especialmente pela existência de cassinos, que dificilmente eram encontrados na América. Lembrando que Las Vegas ainda estava em formação nessa época. Porém, apesar da economia estar indo bem, Cuba vivia sob a ditadura de Fulgêncio Batista.
Visando trazer democracia para a ilha, os Estados Unidos apoiaram uma revolta armada, liderada por Fidel Castro, com a ajuda de Che Guevara. O movimento revolucionário, iniciado em 1956, conseguiu o controle da ilha em 1959. Infelizmente, Fidel não estava lá tão interessado nesse papo de democracia. Ele queria derrubar o antigo ditador para assumir o seu lugar. E ao chegar no poder, Fidel fez o que todo ditador faz: perseguir seus oponentes. Segundo a Anistia Internacional, oficialmente 237 sentenças de morte foram ordenadas, sendo apenas 21 dessas cumpridas. Porém, estudos independentes estimam que o número de oponentes políticos executados gira em torno de 4.000 pessoas. Tendo obtido poder absoluto, Fidel passou a adotar políticas socialistas de controle econômico. Dentre elas, o confisco de 1,8 bilhão de dólares de empresas e propriedades de americanos na ilha. Por causa disso, foi criado o famoso embargo americano. Cortadas as relações com os Estados Unidos, a União Soviética tornou-se a principal parceira comercial de Cuba. Cuba fornecia açúcar e em troca recebia maquinários, carros, comida e mísseis. Pois é, esse último não pegou muito bem para os Estados Unidos. Ter um aliado da União Soviética com mísseis nucleares tão próximos não era lá uma situação muito agradável para o tio Sam. E por muito pouco, o mundo não mergulhou em uma terceira guerra mundial com armas nucleares. Porém, esse evento chamado de Crise dos Mísseis acabou com um acordo das duas superpotências de retirar os mísseis de Cuba e da Turquia. Porém, a situação cubana mudou drasticamente com a queda da União Soviética em 1991. Somente de subsídios, o governo cubano recebia anualmente de 4 a 6 bilhões de dólares do governo soviético. E agora, essa fonte de renda sumiu de uma hora para outra. Além disso, não havia mais quem quisesse comprar o açúcar cubano acima do preço de mercado, só para ajudar um aliado comunista. Então, Cuba estava com uma grande quantidade de açúcar destinado ao mercado internacional. E se a oferta por um bem aumenta, o preço diminui? O resultado foi que o PIB cubano diminuiu 33%. Para se ter uma ideia de quão grave é isso, o PIB brasileiro diminuiu 4,1% em 2020 em comparação ao ano anterior. Acredito que todos concordam que 2020 foi um péssimo ano. Agora, imagine Cuba que entre 1991 e 1994 teve uma piora 8 vezes maior. E pior ainda, o governo cubano se recusava a aceitar doações de comida, medicamentos e dinheiro do governo americano até 1993. Não à toa, os maiores protestos em toda a história do país começaram a se alastrar por toda a ilha em 1994, pedindo pela queda do regime comunista e mais liberdade, no que ficou conhecido como Maleconazo. Infelizmente, o ditador do país naquela época ainda era Fidel Castro, e ele respondeu da única forma que ele sabia: com muita violência. O governo cubano esconde até hoje os números de mortos pelo regime nesses protestos. Mas o número de cubanos que fugiram do país naquela época gira em torno de 35 mil. Mas agora que a maior fonte de renda do país havia desaparecido, Cuba passou a pedir dinheiro de outras nações com governos simpáticos ao socialismo, como China, Argentina e, claro, o maior país socialista da América Latina na época, o Brasil. Quem não se lembra do Porto de Mariel, que foi pago por todos os brasileiros e dado de presente para o governo cubano? Fazer doações com o dinheiro dos outros é sempre muito fácil. Porém, o principal parceiro de Cuba após a queda da União Soviética, sem dúvida, foi a Venezuela. Graças a isso, o governo cubano recebia muito petróleo barato. Claro que se você olhar para a situação da Venezuela atualmente, é fácil ver o quão errada foi essa escolha. Mas na época parecia ser um bom plano. E também, convenhamos, o governo cubano não tinha lá muitas opções. Não são muitos os países que estavam dispostos a dar dinheiro para financiar uma ditadura. Ainda assim, o dinheiro vindo desses outros países não se comparava aos subsídios soviéticos. Então, Cuba teve de fazer o que todo país socialista faz quando o dinheiro dos outros acaba: abrir as portas para o livre mercado, no caso cubano, ao turismo. Em 2018, Cuba recebeu 4,7 milhões de turistas. Coincidentemente, os 3 maiores grupos que visitam a ilha são o Canadá, os Estados Unidos e cubanos de fora do país.
Ou seja, dois países capitalistas malvadões que Cuba odeia mortalmente e cubanos que abandonaram a ditadura em busca de uma vida melhor em países economicamente mais livres. Enfim, viva a hipocrisia. Por causa disso, a disparidade entre os trabalhadores do setor de turismo para os demais é gritante. Quem trabalha como médico ou professor recebe o salário do governo. Mas quem trabalha em hotel recebe gorjetas dos estrangeiros, e considerando que a média salarial cubana é de $25, não é difícil ver o quanto uma gorjeta de $1 significa na renda de um cubano. Por isso, é muito comum ver médicos trabalhando como taxistas ou advogados trabalhando como porteiros. Porém, não é nenhuma surpresa que a situação atual de Cuba é, no mínimo, difícil. Com o fracasso do socialismo na Venezuela e mais esse probleminha que veio da China em 2020, a economia de Cuba está cada vez pior. E é bom avisar logo que, graças ao controle que a ditadura cubana tem sobre os meios de comunicação, principalmente com o corte da internet em todo o país recentemente, fica difícil ter números precisos acerca do que está acontecendo atualmente na ilha. Então, leve os dados atuais com alguma desconfiança. Já é sabido que, por causa da crise atual, o governo cubano está limitando a compra de certos gêneros alimentícios. Isso mesmo, compra. A ditadura cubana não dá nada de graça. Apenas permite que as pessoas comprem a um preço reduzido um número de itens. Do contrário, as pessoas têm que comprar no mesmo preço de turistas. Há relatos que os componentes da Caderneta Cubana, um livreto que discrimina os produtos que os cubanos podem comprar com subsídio do governo, foi reduzida para uma coxa de frango e 5 ovos. E antes que você diga que consegue passar um dia comendo apenas isso, é bom avisar que essa quantidade é mensal. Bem, eu não sou nutricionista, mas essa quantidade de comida mensal me parece insuficiente. Além disso, hospitais cubanos que já eram precários agora estão superlotados e sofrendo com apagões. Alguns cubanos relataram que dezenas de pessoas em respiradores morreram simplesmente porque a energia elétrica do hospital acabou. Mas não pense que apagões são privilégios dos hospitais. Toda a população está vivendo com constantes quedas do fornecimento de energia elétrica. Até o acesso à internet é proibitivo. Planos de internet móvel, que no Brasil custam menos de R$50 ou $10, em Cuba facilmente superam os $200 ou mais de R$1.000. Lembrando que o governo tem o poder de acabar com a internet do país a qualquer momento. Dessa forma, a ditadura impede que a população tenha acesso a informações do restante do mundo. Mas não é de surpreender que o povo tenha se revoltado contra o regime, resultando nos maiores protestos desde 1994. Por causa desses protestos, o governo cubano decidiu fazer certas concessões, como permitir a entrada de alimentos e medicamentos sem o pagamento de taxas. Não, você não ouviu errado. Foi preciso os maiores protestos dos últimos 30 anos para que o governo parasse de taxar comida e remédios que estão em falta no país. Ah, mas a culpa dessa pobreza é do embargo americano, grita o político socialista democrata que apoia as ditaduras venezuelana e cubana. Quando essas pessoas falam do embargo americano, costumam descrever como se os Estados Unidos tivessem uma frota de navios circulando a ilha, atirando em qualquer embarcação que leve comida para os pobres famintos cubanos. Mas a realidade é bem diferente. O primeiro embargo americano proibia o comércio de todos os produtos com Cuba, exceto alimentos e medicamentos. E com o passar do tempo, esse embargo passou a ser cada vez mais afrouxado. E vale ressaltar que mais de 80% dos alimentos consumidos em Cuba vêm dos Estados Unidos. Isso sem falar que os americanos são a maior fonte de renda do país, tanto pelo turismo quanto pelo dinheiro enviado por cubanos que fugiram para a terra do tio Sam. Além disso, o referido embargo não impede a comercialização de Cuba com qualquer outro país do mundo. Não entenda errado, o embargo americano contra Cuba é um problema. E só impede a geração de riqueza, até para os próprios americanos. Com a instituição do embargo, açúcar e doces em geral tiveram um grande aumento de preço por causa da proibição de compra do açúcar cubano. Então, o americano médio teve que bancar o preço desse embargo toda vez que fosse comprar uma bala de goma. Agora, dizer que o embargo americano é a causa da pobreza de Cuba é o mesmo que dizer que um paciente com câncer em fase terminal está morrendo por causa da unha encravada no dedão do pé. Mas então, por que Cuba é tão pobre? Em termos simples, falta de liberdade, sobretudo liberdade econômica. A Heritage Foundation coloca Cuba como o terceiro país menos livre economicamente de todo o mundo.
ficando somente atrás de outras duas potências econômicas, como a Venezuela e a Coreia do Norte. O Banco Mundial nem coloca Cuba no seu ranking da facilidade de fazer negócios, porque não existem números suficientes no país. Afinal de contas, que empresa iria investir em um país onde a propriedade privada é expressamente proibida pela Constituição? Politicamente, Cuba é uma piada. Existem eleições, mas são apenas para escolher os representantes que vão escolher o presidente dentre uma lista de 3 nomes indicados pelo Partido Comunista, que por sinal é o único partido no país. Além disso, o partido pode escolher ou remover os ministros da Suprema Corte do país ao seu bel prazer. E antes que eu me esqueça de mencionar, a esquerda americana já está passando pano para o governo cubano, mentindo descaradamente para os cidadãos norte-americanos, dizendo que os protestos em Cuba são devido ao aumento de casos de Covid, ou até mesmo devido ao aquecimento global. Watch White House Press Secretary Jen Psaki say this, while carefully avoiding any mention of the word communism. There's every indication that yesterday's protests were spontaneous expressions of people who are exhausted with the Cuban government's economic mismanagement and repression. Oh, never mind. I guess the Biden administration does still think the American public's dumb enough to fall for its attempt to cover for communism. Are they watching their words carefully so down the line when they're running a communist regime, there's no record of them speaking negatively about communism? Oh, it says don't say that. Cool, my bad. I won't. Bem, nesse canal eu sou constantemente acusado de ser de direita e de esquerda ao mesmo tempo, dependendo de qual político ou mazela eu critico. Uma das frases prontas e totalmente sem sentido de quem cai de paraquedas num vídeo meu e pensa que eu sou de esquerda é "vá pra Cuba". Se eu fosse levar a sério essa frase, eu deveria me perguntar, horas, como é Cuba então para nômades digitais? Será que é bom morar em Cuba? Se você for visitar o país, sem dúvida vai se admirar com suas belas praias paradisíacas. E o fato de você ser um estrangeiro e logo ter um poder de compra maior e direito de sair de Cuba quando quiser, são alguns fatores que podem fazer com que você veja o país de uma forma mais positiva. Mas não se esqueça, existe um motivo para cubanos se lançarem ao mar em jangadas improvisadas ou até mesmo a nado para fugir do país. Viver em Cuba é ótimo, se você for o ditador ou amigo dele. Para o restante das pessoas, eu não recomendaria uma mudança para o país onde o socialismo deu certo. E pessoal, eu sempre termino esses vídeos falando sobre nomadismo digital, mas hoje eu tenho um recado diferente. Agora eu sou sócio da empresa Brasileiros Sem Fronteiras. Nós desenvolvemos estratégias para brasileiros emigrantes, empreendedores e investidores internacionais que os permitem manter mais de seu próprio capital, o diversificando em jurisdições estáveis, criando riqueza mais rapidamente e construindo um estilo de vida global. Para saber mais, entre em contato conosco pelo nosso site abaixo, brasileirosemfronteiras.com.br. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse aqui sobre a Noruega e o mito do socialismo que deu certo, ou esse vídeo aqui para você rir com o país mais burocrático do mundo. Até o próximo vídeo.